Ok. Então, processo 01/2013, Conselho Universitário, COUNE. Assunto: proposta de regulamento das eleições para diretoras gerais dos campos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2012. Esse é o nome do processo ainda escrito no ano passado. Interessado: reitoria, conselheiro Éden, anexo, nota técnica da Procuradoria Jurídica, número 53, 2013. Tá, é um relato bastante sucinto, bastante resumido, tendo em vista que vários documentos foram apensados ou fazem parte do processo quando da convocação. Apresentação. O presente processo submete à apreciação deste Conselho Universitário proposta do regulamento das eleições para diretores gerais dos campos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Em linhas gerais, esse regulamento tem por finalidade definir prazos e estabelecer normas para a organização, realização e apuração das referidas eleições. Como marco regulatório institucional, tal processo eletivo está previsto no artigo 142 do Regimento Geral dessa Casa e no artigo 4º, parágrafo 2º do Regimento dos Campos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Didaticamente, esse relato está organizado em 3 partes, compreendendo: síntese histórica do processo, tendo como base o registro cronológico dos principais eventos, análise e considerações de forma e cronograma, análise e proposições considerando nota técnica 53/2013, que está em anexo aí ao processo. Análise, síntese histórica. Em 15, e aí uma correção, é 23 de julho, então, por gentileza, certo? Eu tinha colocado 15 para que eu imaginava mais ou menos a data, mas eu não tinha ainda a certeza da data. Em 23 de julho de 2012, com a posse do reitor eleito no Ministério da Educação em Brasília, iniciou-se a gestão atual 2012-2016. Sequência B. Em 2 de setembro de 2012, venceriam os mandatos dos diretores gerais da gestão anterior, 2008-2012. C. No mês de agosto de 2012, as eleições para a escolha dos novos diretores gerais dos campos não ocorreram, pois a UTFPR encontrava-se em período de greve de servidores, juntamente com a maioria das instituições federais de ensino. D. Em 31 de agosto de 2012, a reitoria da UTFPR prorrogou ad referendo o mandato dos então diretores gerais, nomeando-os como diretores gerais pro tempore, exceto o campus Curitiba. Eu teria uma correção de português aqui, eu colocaria: devido à incorporação deste ao campus sede da reitoria. E. Em 24 de setembro de 2012, o processo judicial suspende o processo de incorporação do campus Curitiba e prorroga o mandato do diretor-geral do campus Curitiba nos mesmos termos dos demais diretores gerais dos campos da UTFPR. F. Em 30 de outubro de 2012, com a autorização do COUNE, a reitoria instituiu a comissão para a elaboração da proposta do regulamento das eleições para diretores gerais dos campos da UTFPR. G. Em 17 de novembro de 2012, o COUNE deliberou pela incorporação do campus Curitiba à sede da UTFPR. H. Em 23 de novembro de 2012, o presidente da comissão supracitada encaminhou à reitoria a proposta de regulamento, objeto de apreciação nesta reunião, acompanhada de ata de reunião de trabalho e solicitação da seção sindical dos servidores técnicos e administrativos desta universidade. Esses materiais fazem parte da convocação. Em 19 de fevereiro de 2013, agora este ano, a reitoria solicita parecer técnico desta matéria à Procuradoria Jurídica Proju, da UTFPR. A nota técnica NT desta Proju segue em anexo a esse relato. Então, esse é o histórico resumido. Seguinte, 3. Análise e correção de forma e cronograma. Então, o processo, toda a sequência de eventos nesses processos eletivos, ela foi mais ou menos replicada dos modelos anteriores, das experiências com esses processos eletivos aqui na Universidade Tecnológica. Tá? Então, fez uma correção nos pontos da proposta que estão abertos as datas, certo? Exatamente esse parágrafo aponta para essas datas, define essas datas. Eu vou ler, mas é um pouco cansativo. Certo? Substituir o ano de 2012 por 2013 no trecho do regulamento. Artigo B, artigo 3º, inserir o dia das eleições, 21 de março de 2013. Artigo
11, parágrafo 2º, inserir a data 5 de março de 2013. Artigo 13, inserir a data 7 de março de 2013. Artigo 15, parágrafo único, inserir a data 8 de março de 2013. Artigo 16, inserir a data 11 de março de 2013. Artigo 17, caput, inserir a data 12 de março de 2013. Artigo 17, parágrafo único, inserir a data 12 de março de 2013. Artigo 19, parágrafo único, parágrafo 1º, desculpe, substituir comissão especial por comissão central e acentuar a palavra campus. Artigo 25, caput, substituir com antecedência mínima de 2 dias da data de eleição por até às 9 horas, deixa eu botar uma crase aqui, do dia 19 de março de 2013, falta um aspas fechando. K, artigo 34, parágrafo 1º, substituir 24 horas antes do início da eleição por às 9 horas do dia 20 de março de 2013, fecha aspas. L, artigo 43, parágrafo 4º, inserir a data 25 de março de 2013. M, artigo 43, parágrafo 5º, substituir em 24 horas por até às 16 horas do dia 26 de março de 2013. N, artigo 43, parágrafo 7º, substituir em até 24 horas após a efetivação do recurso interposto por até às 16 horas do dia 27 de março de 2013. Então, só para uma tranquilidade dos conselheiros, essa proposta atende, do ponto de vista de cronograma e de prazo, ela é extremamente plausível para a sua execução. Não tem nenhuma dificuldade. Por último, análise de proposições considerando a nota técnica número 52/2013 da Procuradoria-Geral Federal, AGU. Tendo em vista a nota mencionada e anexa a esse relato, temos ainda a acrescentar. Atender a determinação contida no item 7 da nota técnica, versando sobre dedicação exclusiva, DE, característica específica da carreira docente. Certo? Foi exatamente o ponto que o Wesley levantou. Certo? Isso, obviamente, é algo que está expresso, está explícito no nosso regulamento interno, certo? E qualquer mudança nesse critério implica em rediscutir nesse momento o regimento interno dessa instituição. Tá? Então, esta é uma determinação, porque isso foi feito nas 2 eleições passadas também para diretor-geral. Certo? Como não tem uma lei específica para isso, isso foi trazido para o ambiente interno da universidade, certo? E aí o marco regulatório de contorno são os nossos documentos internos. Então, em cima desses documentos internos, que está baseado, fundamentalmente, o parecer da Procuradoria Jurídica. Então, essa é uma determinação. Certo? E como determinação, eu entendo, é compulsória. Então, eu atendo essa determinação. 2, tem 2 recomendações. Tá? Manter os requisitos dos docentes pleiteando ao cargo em tela previstos nessa proposta e adotados da última eleição como diretor-geral, embora não recomendada pela referida nota técnica. A referida nota técnica, que está em anexo, recomenda que esse conselho adote o percentual, aquele exigido por lei para a eleição de reitores, que é 70% para a comunidade docente e 30% para os outros 2 segmentos. Certo? Tá. Isso. Fala. Requisitos. Desculpe. Desculpe. Não, 2. Manter os requisitos, manter os requisitos dos docentes pleiteantes ao cargo em tela, previstos nessa proposta e adotados na última eleição. Então, mesma coisa. Como é uma situação interna, certo? Nós trabalhamos com a documentação interna e utilizamos o mesmo requisito que foi utilizado na eleição anterior. Certo? Que é o requisito que está expresso nesse documento que está em anexo na proposta que veio da comissão. Tá? Por último, para concluir, manter a ponderação de votos dos segmentos docente, técnico, administrativo e discentes, prevista nessa proposta e aprovada pelo CUNE. Essa matéria já passou por aqui, quando da última pesquisa pré-repor, embora não recomendada pela nota técnica. Então, em resumo, certo? Essa parte da nota técnica. Tá? A parte que se refere à documentação interna, os marcos regulatórios internos, fica a determinação, e por isso compulsória, da questão da participação no pleito
como requisito a dedicação exclusiva, portanto, específica para a carreira docente, e essa é a minha posição, e duas outras situações recomendadas. Uma, o Conselho já se debruçou a respeito, que é a questão da forma como o voto é somado, é apurado, certo? Com a participação de 70%, desculpe, hoje 80% para servidores e 20% para técnico, para alunos, desculpe, certo? Isso é atendido aqui no regulamento. E a questão dos critérios, dos requisitos para os pleiteantes ao cargo. Então, o voto do relator, ante o exposto e com base nos documentos apensados e demais documentos adicionais consultados, somos de parecer favorável à aprovação do presente processo. Esse é meu voto. Curitiba, 1º de março. Muito obrigado, presidente.